Fala pessoal, meu nome é Henrique, eu sou do Pet Móvel Tietame e hoje vamos falar sobre gerador versus painel solar. Pessoal, falando um pouco sobre pet móvel, uma das grandes vantagens de se ter um é você poder ir até a casa do cliente, né? Então, assim, isso é um dos seus maiores diferenciais. Existem vários tipos de pet móveis que, por exemplo, alguns vão usar a energia da pessoa, outros terão gerador e tem essa opção do painel solar. O que eu recomendo? Assim, você tem o diferencial de ir até a casa da pessoa. Se você ampliar isso, por exemplo, você ter sua própria autonomia de energia e água, você vai ampliar muito mais o leque de clientes. Por exemplo, eu estou aqui num condomínio que aqui eu não teria como puxar a tomada, nem muito menos usar a água deles. Então, assim, você tendo sua própria energia, você fica muito independente, assim, você abre a capacidade de ter clientes a seu favor. Aqui o condomínio, as casas ficam lá dentro e eu estou atendendo aqui, tranquilo. Só estacionei e vamos para os atendimentos. Então aqui no caso, eu tenho até a opção, se eu fosse usar a energia do cliente, tá aqui. É uma opção, só que é aqui eu deixo ela totalmente assim, é em caso de emergência. Em último caso eu usaria a energia do cliente aqui, né? Já que desde o início do nosso pet móvel aqui, o objetivo já foi esse, foi de ter autonomia e não depender de ninguém, assim. Essa é a melhor coisa, você vai evitar muita dor de cabeça, principalmente com condomínio. Se você tiver seus clientes em casa, beleza. Quem está acostumado já tem e vida que segue. Mas uma cidade aqui como a nossa, em São Paulo, Guarulhos, né? Fica difícil atender condomínio, ir para a região central. Então vamos lá. Eu vou falar sobre a experiência que eu tenho, que nós usamos aqui no nosso pet móvel, que é o gerador, que a gente usou por um tempo, e depois mudamos para o painel solar. Então vamos falar sobre esses dois. Quando nós começamos aqui, a primeira opção foi o gerador. Agora, sinceramente, assim, eu diria que por que colocamos gerador no início? Porque eu achava que não existia outra forma de aguentar. Painel solar eu já ouvi falar, mas eu nunca pensei que daria conta de aguentar toda a energia elétrica, né? Porque aqui tem secador, tem soprador. Na época você tem muitos equipamentos assim que você usa energia pesada, né? Não é só uma lâmpada, por exemplo, são energia forte assim. Eu não achava que um painel solar daria conta, então nós começamos pelo gerador. Qual seria, assim, na minha opinião, a vantagem do gerador? Para mim seria somente a autonomia. Só autonomia, porque assim você abastece e continua trabalhando. Então você vai, pode trabalhar a qualquer horário, qualquer noite você vai, você trabalha de boa. Desvantagens. Uma das principais que incomoda é o barulho. Eu comprei uma versão dele silenciada, que não faz efeito nenhum. Sinceramente, assim, ele é barulhento sim, mesmo a versão silenciada. Ele solta fumaça, né? Porque existem alguns modelos do gerador que tem a gasolina e o meu que era diesel. Então ele é mais potente assim, e só que ele solta muita fumaça também. O que eu fiz foi uma adaptação de um ferro aqui que ele encaixava no gerador e ele ia para cima, a fumaça ia para cima, pelo menos isso não atrapalhava. Agora a questão do barulho, estou eu aqui no condomínio, você liga esse gerador aqui, atrapalha mesmo. Várias vezes já aconteceu de reclamação, ter que desligar o gerador, sair do condomínio, porque não dava para atender, né?
E outra coisa também assim que eu não gosto do gerador seria o gasto com combustível, porque ele tem um gasto considerável. Todo atendimento você está usando aquele gerador, você está queimando combustível ali. Então isso é uma desvantagem, na minha opinião. Alguma forma que eu acho que o gerador vai ser útil, por exemplo, seria você quer trabalhar até altas horas da noite ou sem horário, você vai ficar ali independente, assim, né? Aquela coisa, abasteceu, você continua os atendimentos. Se você tiver muito atendimento, beleza, o gerador vai ser bom para você. Ou se você mora numa área que tenha pouco sol, algo desse jeito assim. Aí você consegue trabalhar com o gerador. Então, o gerador, você vai considerar algumas coisas para comprar ele. Então, seria assim: você vai escolher até o combustível, se você vai querer gasolina ou diesel. Já usei gerador de gasolina, ele gasta muito, ele consome muita gasolina. Vou te falar, o diesel foi bem mais econômico, apesar além de ser melhor, o gerador a diesel ele é mais potente, assim, ele aguentaria mais. Não que ele seja infalível, porque a experiência que eu tive com o gerador foi muita manutenção. Ele supre, ele supre a energia, mas em compensação ele é um motor, né? Ele está ali trabalhando o dia inteiro e uma hora você vai ficar na mão com ele. Da versão que eu comprei, tinham três versões: a básica, intermediária e a outra que era pau para toda obra. E ele não aguentou. O pau para toda obra deu muita manutenção. Uma coisa ruim desses geradores, as assistências deles são péssimas. Nunca tem peça de reposição. Então, assim, se você depende daquela energia e você vai trabalhar com ele e ter que ficar parado muito tempo, porque às vezes assim teria até que importar as peças. Então você aguarda uma importação para ir para o estado. Isso que eu estou aqui em São Paulo, né? Teoricamente seria mais fácil você conseguir essas peças. Mas é assim, é difícil. Então considere também ficar um bom tempo parado quando der defeito. Então falando assim mais sobre na escolha do gerador, você vai ver a capacidade dele para suprir sua energia. Não adianta fazer as contas assim, 2.500 a capacidade do secador ali, ou o soprador, 1.800, 2.000 watts ali, você tem que colocar pelo menos o dobro ali para ter uma energia, né? Então o nosso, ele era 7.5 kVA. Então tinha uma sobra boa ali de energia e era o que supria bem. Eu nunca me preocupei aqui de sobrecarregar nada. Então, questão de valores, existem vários modelos. Acredita, desde R$ 3.000 até, não sei, hoje em dia até quanto custaria um gerador assim, mas o nosso estava na faixa de 11 mil reais. E depois você vai gastar com combustível mensalmente, né? E as manutenções. Ele dá 3 meses de garantia e depois você fica por conta ali fazendo as manutenções. Então, como funciona o gerador? A versão que eu comprei, ele tinha chave 110, 220. Você selecionava ali e deixava. O meu ficava fixo no 220. Por quê? Porque a maioria dos motores lá, o secador, essas coisas, é tudo 220. Então já deixei nessa opção, ele já era fixo. Eu tinha um transformador que fazia 220 da saída do gerador para 110. Então também ficava com essa opção das tomadas. Caso eu precisasse carregar algum celular, máquina de tosa, enfim, era nessa opção. Então ele trabalhava 220, eu tinha um transformador para 110. O funcionamento do gerador, ele vem com a estrutura para ficar, ele tem que ser trabalhado do lado de fora da van. Então ele tinha um trilho, você puxava o trilho e fazia ele funcionar do lado de fora da van. Não bastava só abrir as portas, você tinha que puxar ele, porque corre o risco de superaquecimento, né? Porque ali é um motor, ele tem fumaça, ele esquenta, então ele sempre tem que ser trabalhado fora. Em relação à manutenção desse gerador, ele funciona igual um carro.
você vai fazer a manutenção dele, troca de óleo, dos filtros, aí tem o filtro de combustível, igual um carro, você vai usar o óleo específico, o que o manual fala, né? Você vai abastecer ele com combustível também de qualidade, não vai ser qualquer posto que você vai se abastecer, porque senão o gerador sofre também, né? Então, assim, é um cuidado praticamente igual um carro. Você vai trocar os filtros lá na data certa, vai fazer as revisões sempre na autorizada, não deixa ninguém, qualquer um, colocar a mão. E é isso, basicamente esse é o funcionamento do gerador. Então, o funcionamento do painel solar, como funciona? Você vai captar a luz do sol através das placas solares, elas vão passar por um controlador de carga e vão fazer a carga de umas baterias. É lá que ela vai armazenar essa energia, e essa energia depois ela é transformada a 220 e é encaminhada para os seus equipamentos. Então ela funciona dessa forma. Quanto dura a carga do painel solar? Ela vai depender do tamanho da sua placa, aí vai ser a captação dela, né? O quanto ela é. Imagina que seja o tamanho de uma torneira que está enchendo um balde. Então, assim, o tamanho da placa vai ser isso. Quanto mais ela vai carregar as suas baterias. Depois, em relação às baterias, vai ser a quantidade de carga que ela vai deixar ali armazenada. Isso varia muito, aí vai depender do seu projeto, do tamanho das placas. Quanto maior a placa, melhor. Ela vai captar melhor essa energia do sol. E as baterias também, assim, aí vai depender do seu projeto, quantos animais você vai atender, enfim, a quantidade de baterias. Dependendo da capacidade, né, hoje em dia tem acho que até 240, então aí ela armazena mais, vai depender muito do seu projeto. Mas aí até umas 4 baterias 240 aí já comporta bem um pet móvel. Quanto tempo demora para carregar? Ó, a gente fazendo a medição aqui, a gente tem 2 controladores de carga. Então, assim, quando está o sol pleno, ela carrega em torno de 8 amperes. 8 amperes, aí são 2 placas na nossa van, então vai 16 amperes por hora. Isso quando está pleno. Na realidade, assim, como que funciona aqui, assim, na prática, né? De manhã, quando o sol está ali e tal, beleza, ele começa a aumentar quanto ele carrega. Ao longo do dia, assim, você vai alternando, né? Aqui, nossa experiência, assim, a partir das 3 da tarde, ele já começa a cair. Então, assim, a gente atende até às 4 horas da tarde. Então, assim, o último cachorro tem que começar às 3, porque a partir daí, o sol que está batendo já não vai carregar tanto. Ele mantém aquilo ali e tal, mas não carrega tanto. Então, assim, em torno de 16 amperes por hora, o carregamento máximo ali dele. E isso aguenta bem. Isso aí, mais ou menos assim, a gente faz, sei lá, 7 cachorros no dia assim. No final do dia, se tiver um dia do sol, a gente fica com uma carga ainda de 85%. Se você usar toda ela, eu acredito que dá para fazer em torno de 14 cachorros, mais ou menos, assim, um dia nublado, com chuva. É o que dá para fazer. Eu já fiquei de segunda, terça, quarta até quinta-feira sem sol. Somente trabalhando com tempo nublado, aquele solzinho michuruca assim saindo. Eu já aguentei, eu fiquei todo esse tempo até precisar usar a tomada que faz o carregamento dela. Porque você, quando está com sol, você deixa a placa carregando. Se for à noite, assim, você tiver uma casa, tiver onde carregar, você pode carregar na tomada também. Tem um equipamento ali que ele carrega as baterias, né? Porque o sol, a placa vai carregar as baterias. Se não tem sol, você carrega na tomada. Você também tem essa opção. Então, você não fica limitado exclusivamente assim ao sol. Se você tiver um ponto de carregamento na sua casa ou em outro lugar, você consegue colocar uma carga também no sol. Aí você sai para trabalhar com ela 100%, tranquilo, dá para fazer, dependendo da quantidade de baterias, né, que você tenha, mas em torno de 12 a uns 14 cachorros no dia. Como é a manutenção dessa placa? Ela é muito simples. Diferente do gerador, você só vai lavar ela. E, assim, eu acho que até uma vez por mês, acho que é a quantidade suficiente para fazer a lavagem dessa placa. Você passa um pano úmido ali em cima, tranquilo. Na parte das baterias, dos controladores ali, não tem muita manutenção a fazer não. Você só vai observar se ela continua dando carga,
se ela está se ela tá retendo a energia, né? Se ela está descarregando muito rápido. Eu já estou usando essa bateria aqui, esse painel solar já está há quase um ano já de uso. Até hoje ela não caiu nada, ela está mantendo completamente assim muito bem, ela retém a carga e você consegue trabalhar tranquilamente com ela. Então, pessoal, assim, o que eu posso falar sobre os dois, o gerador e o painel? Ambos são válidos para você ter aquela sua energia independente. Você tem que ter uma autonomia própria para não depender somente de uma tomada no cliente. Você vai, como eu falei, você vai abrir o seu leque de opções, você vai atender em qualquer lugar, centro da cidade, condomínio, prédio, tudo. Você fica isento de qualquer coisa assim de tomada. Em relação aos clientes, assim, quais são os principais benefícios? Como eu falei, o gerador, eu acho que a autonomia dele é o melhor. Eu indico o gerador hoje, depois que eu comprei, que eu usei, que passei por vários problemas com ele, não, eu não indico. Melhor do que o gerador seria o painel solar. O painel solar tem, assim, inúmeras qualidades, benefícios em relação ao gerador. O principal, economia de combustível, você não vai gastar nada, zero, com abastecimento de diesel, essas coisas em relação ao gerador. Manutenção, até hoje eu não precisei nada, você só faz uma limpeza. É muito, muito potente assim o negócio, ele é muito econômico mesmo, não dá problema. Até hoje, quase um ano de uso, não tive problema. A redução do impacto ambiental também é muito grande assim. Você não solta fumaça, você não faz ruído. Isso também é uma coisa assim perfeita do painel solar. Isso todos os clientes assim notaram isso. Nós trabalhando aqui dentro da van, porque você passa o dia inteiro na van, né? E você escutando aquele barulho de gerador assim, incomoda. Você cansa também, né? E agora é silêncio total, silêncio total. Isso é bom pro cliente, pro cachorro, para quem está trabalhando aqui, o profissional, para a vizinhança, enfim. Você agora, nós entramos assim no condomínio, silêncio, debaixo de uma janela, o que for, é perfeito, assim, não tem o que reclamar. Realmente, assim, se for falar alguma coisa do painel, a única coisa que eu daria assim uma dica seria de você fazer um bom projeto. A bateria, assim, a maior capacidade possível que você conseguir pegar ela, porque, assim, tem projetos que levam muitas baterias ou poucas, isso vai depender do que você vai gastar. Uma bateria 240 amperes de hoje em dia, em torno de 4 você vai conseguir trabalhar bem. E a placa também. Quanto maior a placa, quanto maior você tiver lá no teto, mais você vai captar energia. Então, assim, no final do dia, assim, você vai ter muita carga sobrando. Você vai trabalhar tranquilamente assim. Então, a única coisa do painel seria isso. Você fazer um bom projeto, onde você vai instalar, quem vai fazer a medição de toda a energia dos equipamentos que você vai usar, tem que ser bem feita, bem calculada para poder fazer ele à medida assim, perfeito. Então, como eu falei no início, assim, o que eu estou passando aqui para vocês seria a experiência que eu já tive, né, em relação ao uso do gerador, em torno de um ano, e um ano também do painel solar. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem aqui que a gente responde, assim, de acordo com o que eu usei, a experiência que eu tenho com ele, eu posso passar para vocês. Muita coisa eu ainda tenho a aprender também, e à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai gravando aqui e vai passando para vocês, a gente vai compartilhando essas informações. Quando a gente montou essa van aqui, eu gostaria de ter todas essas informações. Assim, ajuda pra caramba. Você assim você tem que aprender até com o erro dos outros. Então, assim, é uma informação válida que eu estou passando aqui para vocês. Quando eu montei isso aqui, eu não achei vídeo assim explicando como funcionava cada um, tanto é que eu achava que o painel não aguentava nada. Mas na verdade, assim, ele é muito bom, não tem essa informação, e por isso que é bom estar sempre compartilhando essas coisas. Então valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.